Olá! Muito bom dia! Eu sou o Pedro Quintão e esta é mais uma mensagem da série Café com Fé. Aqui você começa o seu dia sob as bênçãos do Altíssimo. E hoje é sexta-feira, dia 19 de setembro de 2025. E eu tenho uma palavra do Senhor diretamente para o seu coração. Meu irmão, minha irmã. Você já ouviu aquela frase? Se o pecado fosse ruim, ninguém pecava? Pois é. Se o pecado fosse ruim, fosse horrível, ninguém estaria lutando contra o pecado. A Bíblia não falaria para nós lutarmos contra o pecado, contra as tentações da carne. Se fosse ruim, seria fácil. A gente ia fugir do pecado, não é mesmo? Porém, com isso, a Bíblia não está dizendo que o pecado é bom, não. Mas sim que o pecado engana. O diabo conseguiu enganar Adão e Eva dentro do paraíso, ok? Dentro do paraíso. O que o diabo falou para eles? Não, se vocês comerem deste fruto, certamente não morrereis. Então, olha só como que o diabo trabalha. Ele trabalha com meias verdades. Porque era verdade que eles não morreriam. Tanto é que eles não morreram, né? Ou Adão e Eva comeram do fruto e caíram ali mortos no chão. Não morreram. Só que o diabo só não contou a parte que a morte que Deus tinha advertido a eles não era a morte física. Qual que era? A morte espiritual. Então o diabo fez ali uma meia-verdade. Portanto, o pecado nos engana. Nos engana também no sentido de o pecado não é ruim, isto é, ele oferece uma boa sensação para a carne, oferece um prazer imediato, todavia, a consequência é terrível. Seja ela qual for, até mesmo um peso na consciência, por exemplo. Mas o problema é que na hora que a tentação vem, nem sempre é colocado na balança, né? O prazer é imediato, mas a consequência é ruim, então não vale a pena. Não. Muitas vezes o indivíduo, ele entra de cabeça no pecado, porque o prazer imediato já é considerado como vale a pena. Ou seja, meu irmão, minha irmã, é uma luta diária contra o pecado. Mas, para vencermos essa luta, não basta simplesmente rejeitar o pecado, porque no mundo espiritual não existe espaço vazio. Jesus falou o seguinte, que se expulsasse demônio de uma pessoa e a casa dela, ou seja, a pessoa, o corpo dela não fosse cheia com o Espírito Santo, os demônios voltariam 7 vezes pior. Ou seja, ou estava cheia de Deus ou estava cheia do diabo. Em outras palavras, foi isso que Jesus disse. Então, não adianta simplesmente tirar o pecado. Mas tirou o pecado, rejeitou o pecado, vai encher com o quê? Sendo que não dá para tirar o pecado, né? A nossa natureza é pecaminosa. Aqui é uma força de expressão que eu estou usando. Mas assim,
rejeitou o pecado, resistiu à tentação. Tá, e depois? Está cheio do quê? Olha só o que está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 44. Uma parábola contada por Cristo. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo e, então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Então, olha só, este homem, ele tinha os seus bens, as suas posses, correto? Só que um belo dia, este homem descobriu um tesouro escondido no campo. E mediante essa descoberta, a Bíblia fala, a Bíblia enfatiza, a Bíblia ressalta que, cheio de alegria, este homem vendeu tudo o que ele tinha para poder comprar o campo no qual estava escondido o tesouro. Então perceba, aquele homem substituiu os bens dele por um bem maior. E ele fez isso cheio de alegria, porque ele descobriu algo melhor. Ele descobriu um tesouro. Então ele vendeu os bens dele não com peso. Ai, que pena que eu vou ter que vender as minhas coisas. Não, ele fez isso cheio de alegria, descoberto algo melhor. Onde eu quero chegar? Nós conseguiremos dizer não para o pecado à medida em que nós dissermos sim para Deus. Nós conseguiremos rejeitar o pecado à medida em que nós descobrimos algo melhor. Em outras palavras, nós não teremos problema em abrir mão do prazer do pecado se nós descobrirmos um prazer melhor e maior do que o pecado. É como um cachorro que está ali com osso, né? Se você oferecer um bife, um pedação de bife para o cachorro, ele vai largar pão de bife para o cachorro, ele vai largar aquele osso alegre, porque ele vai falar, poxa, peraí, meu ossinho aqui tá bom, mas agora tem um bife aqui na minha frente, então, sem problemas, vou largar esse osso aqui cheio de alegria. A mesma coisa é a troca do prazer do pecado por um outro prazer. Se nós descobrirmos um prazer maior e melhor, nós, cheio de alegria, abriremos mão do prazer do pecado. E onde está esse prazer maior e melhor? Em Deus. Essa parábola aqui, o tesouro que o homem achou, é uma metáfora para o reino dos céus. Assim como o salmista diz que um dia na casa do Senhor é melhor do que 1000 dias em outro lugar. Esse salmista também descobriu esse prazer, porque ele descobriu um prazer melhor do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Um dia sequer já valia mais. Então, à medida em que nós descobrimos em Deus esse prazer, esse tesouro, o pecado vai perder o peso, vai perder o gosto, vai perder o valor em nossa vida. Então, não basta simplesmente nós lutarmos contra o pecado, rejeitarmos tão somente. Sim, temos que rejeitar, temos que lutar, mas tem uma página 2 aí. E qual é a página 2? Achar um prazer maior em Deus. E como achar? É a velha receita de sempre. Lendo a Bíblia. Estando em comunhão com os irmãos. Deixando ser ministrado por outras pessoas, seja pessoalmente, seja através de pregações
na internet, seja através de livros edificantes, seja através de sermões na igreja, enfim. É o de sempre. Mas é o de sempre que dá certo. É o de sempre que a história nos demonstra que diversas pessoas que se empreenderam em buscar esse tesouro acharam. E você também pode achar. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Que Deus te abençoe grandiosamente e até a próxima.